A mulher que esperei a vida toda voltou quando já era tarde demais. Eu esperei por ela por anos. Quando finalmente aprendi a deixá-la ir, o destino decidiu trazê-la de volta, só para me ensinar que o amor verdadeiro, às vezes, não é sobre ficar, mas sobre libertar. Eu nunca fui bom em falar de sentimentos. Talvez porque, desde pequeno, aprendi que sentir demais era sinal de fraqueza. Cresci ouvindo meu pai dizer que homem de verdade engole o choro, e acabei levando isso ao pé da letra por tempo demais. Mas a vida tem um jeito estranho de fazer a gente engolir as próprias certezas. E foi exatamente isso que aconteceu quando conheci a Clara. Era o primeiro semestre da faculdade, e eu ainda tentava me acostumar com aquele novo mundo. As salas cheias, o barulho do pátio, o cheiro de café queimado vindo da cantina, o som dos passos apressados pelos corredores, tudo era novidade. Eu me mantinha no meu canto, sempre com os fones de ouvido e o olhar perdido em algum ponto imaginário, tentando parecer ocupado o suficiente para ninguém puxar conversa. Mas ela não ligava para isso. Clara era o tipo de pessoa que entrava num lugar e fazia o ar mudar. Não sei se era pelo jeito leve de rir, pelo cabelo cacheado que balançava quando ela gesticulava, ou pelo olhar que parecia enxergar além da superfície das pessoas. Quando ela falava, todos prestavam atenção. Quando ria, dava vontade de rir junto. Nos conhecemos por acaso num trabalho em grupo que o professor sorteou. Lembro como se fosse hoje. Ela sentou do meu lado, abriu um sorriso e disse: "Você é o Lucas, né? O que vive com os fones de ouvido?" Fiquei meio sem graça. Tirei um dos fones e respondi algo bobo, tipo: É um jeito de sobreviver ao barulho." Ela riu, um riso leve, mas que me desarmou. "Então acho que eu vou ter que falar mais alto para atravessar essa barreira aí." E atravessou. Nos dias seguintes, começamos a conversar mais. Primeiro por obrigação do trabalho, depois por vontade própria. Descobri que ela gostava de música antiga, lia poesia nas horas vagas e sonhava em abrir uma livraria-café com cheiro de livro novo e som de chuva de fundo. Ela dizia que o mundo precisava de lugares assim, onde as pessoas pudessem desacelerar. Eu achava aquilo bonito, romântico até. Ela dizia que eu era difícil de decifrar e que isso a intrigava. Eu respondia com piadas sem graça, tentando esconder o quanto ela me deixava nervoso. Não sei em que momento deixamos de ser apenas colegas. Talvez tenha sido no dia em que ficamos estudando até tarde na biblioteca e ela dormiu com a cabeça encostada no meu ombro. Ou no dia em que fomos tomar café depois da aula e ficamos observando a chuva cair em silêncio, compartilhando o mesmo guarda-chuva na volta. O que sei é que, quando percebi, ela já fazia parte da minha rotina. Nos víamos todos os dias, na aula, no café, nas mensagens de madrugada. Não houve um pedido oficial de namoro. As coisas simplesmente aconteceram. Era como se o universo tivesse decidido por nós. Durante os 3 anos seguintes, fomos cúmplices em tudo. Viajamos para cidades pequenas, tiramos fotos idiotas, brigamos por besteira e fizemos as pazes no mesmo dia. Sonhávamos em morar juntos, abrir nossa livraria-café e criar um espaço onde o tempo fosse mais lento. Clara era intensidade pura. Quando amava, era com tudo. Quando sofria também. E eu amava isso nela. A forma como ela se jogava nas coisas, sem medo de se machucar. Mas olhando agora, percebo que talvez o que mais me encantava era justamente o que, no fim, acabaria nos afastando. O ritmo diferente com que vivíamos a vida. Enquanto eu buscava estabilidade, ela buscava movimento. Enquanto eu tentava fincar raízes, ela queria voar. E por mais que o amor parecesse destino, o tempo mostrou que às vezes o destino tem outros planos. Na época, eu não sabia. Mas aquele amor que parecia infinito já começava a mudar. Não porque acabou, mas porque a gente mudou junto com ele. E ninguém nos ensinou o que fazer quando o amor muda de forma. O fim da faculdade chegou mais rápido do que eu imaginava. Lembro do dia da formatura como se fosse uma fotografia meio desbotada. O salão decorado com fitas douradas, o som abafado das risadas e das taças se chocando, o cheiro de perfume barato misturado com o calor das luzes. Clara estava linda. Usava um vestido vinho que combinava com o batom e com o brilho nos olhos. Tiramos fotos, brindamos, fizemos promessas. Falamos sobre o futuro como quem fala de um filme que ainda não foi gravado, acreditando que o roteiro estava nas nossas mãos. Mas a vida, essa velha roteirista imprevisível, sempre guarda suas reviravoltas. Ela recebeu uma proposta de emprego em outra cidade, um cargo importante numa editora grande. Quando me contou, eu tentei sorrir. Isso é incrível, Clara. É o que você sempre quis. Ela retribuiu o sorriso, mas havia uma hesitação nos olhos. Mas
Significa que eu vou ter que me mudar, e eu sei o quanto isso muda tudo pra gente. Fiquei em silêncio. Aquela noite foi longa. Conversamos até o amanhecer, tentando traçar planos, fazer promessas. Decidimos tentar. Achamos que o amor seria suficiente para preencher a distância. Nos primeiros meses, até parecia que seria. Falávamos todos os dias. Ligações longas, mensagens a cada pausa no trabalho, fotos enviadas no meio da tarde com saudade escrito embaixo. Mas o tempo? O tempo tem um jeito cruel de testar o que a gente mais quer preservar. As mensagens começaram a demorar mais para chegar. As ligações, antes cheias de risadas, viraram monólogos sobre rotinas cansadas. Quando nos víamos nas raras visitas de fim de semana, era como se estivéssemos tentando reviver algo que já estava começando a escorregar pelos dedos. Lembro de uma sexta-feira em especial. Ela chegou cansada, jogou a bolsa no sofá e ficou em silêncio. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei. Ela respirou fundo. "Não, só cansada." Jantamos em silêncio. Dormimos abraçados, mas havia uma distância entre nós que nem o contato físico conseguia preencher. E no domingo, quando ela foi embora, senti que algo dentro de mim também foi junto. As semanas seguintes foram um arrastar de dias iguais. Eu me jogava no trabalho, tentando ocupar a cabeça, mas por mais que tentasse, ela continuava presente nas pequenas coisas. O cheiro do café, a playlist que tocava no carro, o espaço vazio ao meu lado na cama. Até que, numa noite qualquer, o telefone tocou. Era ela. Atendi rápido, com o coração batendo forte. "Oi, amor." Do outro lado, um silêncio curto, quase hesitante. "Oi. Eu acho que preciso de um tempo pra mim." Foram essas as palavras. Simples, diretas, sem drama. Mas nelas cabia o peso de tudo o que vivemos. Eu tentei responder, mas não encontrei nada que fizesse sentido. Apenas respirei e disse: "Tá bem. Se é isso que você precisa." Ela chorou. Eu também, mas em silêncio. E depois disso, só o som da ligação encerrando. As semanas seguintes foram um borrão. Eu me pegava olhando o celular, esperando uma mensagem que nunca vinha. Saía com amigos, tentava sorrir, conhecia outras pessoas, mas era como se tudo tivesse perdido a cor. O amor não morreu de repente. Ele foi se apagando aos poucos, como uma vela que insiste em manter a chama até o último fio de pavio. E mesmo assim, eu ainda esperava. Esperava uma mensagem, uma explicação, um retorno. Mas nada veio. O tempo passou. Os meses viraram um ano, e o vazio começou a se transformar em hábito. A dor deixou de queimar e virou uma cicatriz discreta, daquelas que você quase esquece, até o dia em que passa a mão e ainda sente o relevo. Houve momentos em que achei que estava curado. Comecei a me distrair com o trabalho, a cuidar mais de mim, a me reconectar com amigos que tinha deixado de lado. Mas no fundo eu sabia. Clara ainda morava em algum canto do meu peito, adormecida, esperando alguma coisa que eu não sabia nomear. Às vezes, sonhava com ela. Sonhos banais, tomando café, andando de mãos dadas, rindo de alguma bobagem. E quando acordava, por um breve segundo, achava que tudo aquilo ainda era real. Mas então o silêncio do quarto me lembrava de que ela não estava mais ali. Foi assim que aprendi uma das lições mais duras da vida. O amor não morre quando a pessoa vai embora. Ele morre quando você entende que nada que você faça vai trazê-la de volta. E foi nesse silêncio, entre lembranças e ausências, que aprendi a viver sem ela. Ou pelo menos a fingir que vivia. 2 anos se passaram. 2 anos desde aquela ligação, desde o último "eu te amo" que soou mais como um adeus. Eu já tinha aprendido a conviver com a ausência dela. Não dói pra sempre. Dói até virar rotina. Lembro exatamente do dia em que tudo começou de novo. Era uma sexta-feira comum. O escritório estava silencioso, o relógio marcava quase 6 da tarde, e eu já pensava em qual desculpa dar para não sair com o pessoal. Foi quando meu celular vibrou. Olhei a tela e congelei. O nome dela. Clara. Por um segundo pensei que era engano. Mas a mensagem estava lá, clara, direta, com aquele jeito simples que só ela tinha. "Oi, tô na cidade por uns dias. Queria te ver se você quiser também." O coração disparou como se o tempo tivesse voltado 2 anos. Os dedos tremiam. Não pensei. Só respondi: "Claro, quando e onde?" Ela sugeriu o mesmo café onde costumávamos estudar na época da faculdade. O mesmo onde, sem perceber, começamos a nos apaixonar. Passei a tarde revendo roupas, ensaiando o que diria, tentando parecer calmo. Mas por dentro, eu era o mesmo garoto tímido de antes, prestes a reencontrar o amor da vida dele. Quando cheguei, ela já estava lá.
sentada perto da janela, mexendo no celular, com uma xícara de cappuccino à frente. O tempo tinha passado, sim, mas o impacto de vê-la foi o mesmo. O cabelo estava mais curto, o olhar mais maduro. Havia algo diferente na forma como ela se carregava, mais calma, mais centrada. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. E naquele instante todo o esforço de superar desmoronou. Oi! Disse ela levantando-se. Oi! Respondi com a voz quase falhando. Nos abraçamos. Foi rápido, mas suficiente para bagunçar tudo que eu achava que já estava em ordem. Sentamos e começamos a conversar. No início foi estranho. O tipo de conversa em que você mede as palavras, tentando parecer bem. Mas aos poucos as risadas voltaram. As lembranças. O velho conforto. Ela contou que havia voltado para a cidade. Que o trabalho na editora deu certo, mas a vida grande demais a cansou. Eu senti falta de coisas simples, disse. Do café daqui, das pessoas. De mim mesma, eu acho. O jeito como ela falou de mim mesma soou mais pesado do que ela queria admitir. Mas eu entendi. Às vezes a gente vai longe demais tentando se encontrar. Conversamos por horas. Quando o café já estava fechando, ela ficou em silêncio por um instante. Depois me olhou com um sorriso leve e disse: Senti sua falta. Essas 3 palavras me desmontaram. E pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de acreditar de novo. Naquela noite, caminhamos pela rua deserta, rindo das lembranças antigas. Ela pegou minha mão. Eu não hesitei. Parecia certo. Parecia familiar. Os dias seguintes foram uma mistura de nostalgia e esperança. Começamos a nos ver com frequência. Saíamos para jantar, revíamos lugares que marcaram nossa história. Era como se o universo tivesse apertado replay. Ela ria do mesmo jeito e eu amava vê-la distraída, mexendo o cabelo do mesmo modo. Mas no fundo, algo em mim já não era o mesmo. Talvez fosse o medo de acreditar. Talvez fosse o instinto me avisando que o passado não volta igual. Ainda assim, me deixei levar. E por alguns meses, tudo pareceu perfeito de novo. O tipo de felicidade que vem com uma pontinha de ansiedade, como se você soubesse que o chão ainda pode ceder a qualquer momento. E cedeu. Aos poucos, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Clara havia conseguido um novo emprego, numa startup que exigia viagens constantes. No começo, achei que não seria um problema. Afinal, já tínhamos sobrevivido a isso antes, certo? Mas era diferente agora. As mensagens começaram a diminuir. As respostas vinham curtas. Ela dizia que estava cansada, que precisava de tempo para si. E eu, temendo parecer controlador, me calava. Mas o silêncio dela me doía mais do que qualquer discussão. Uma noite, ela veio até meu apartamento. Eu tinha preparado jantar, comprado vinho, tentando reviver algo bom. Ela chegou exausta, largou a bolsa no sofá e ficou ali, parada, olhando pro nada. Tá tudo bem? Perguntei. Ela demorou para responder. Tá, é só o trabalho. Essa rotina. Durante o jantar, quase não falou. Depois deitamos juntos, mas o corpo dela parecia distante, mesmo a poucos centímetros de mim. Clara, murmurei. Tem alguma coisa errada? Ela respirou fundo. Olhou pro teto. Não é você. É só que eu não sei mais quem eu sou quando tô com você. Essas palavras me atravessaram como uma lâmina fria. Eu quis responder, gritar, pedir pra ela ficar. Mas tudo o que saiu foi: O que isso quer dizer? Ela virou o rosto pra mim, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Acho que uma parte de mim ainda te ama. Mas outra sente que precisa ser livre. Eu voltei achando que te reencontrar seria como voltar pra casa, mas talvez eu tenha voltado pro lugar errado. Aquele silêncio depois foi ensurdecedor. Eu a abracei e ela não resistiu. Dormimos juntos, talvez por costume, talvez por medo do vazio. Na manhã seguinte, ela acordou antes de mim. Fez café, deixou a caneca sobre a mesa e me deu um beijo na testa. Obrigada por me deixar voltar. Eu precisava entender o que ainda sentia. E foi embora. De novo. Dessa vez, sem promessas, sem despedidas, sem olhares para trás. Eu fiquei ali, sentado à mesa, olhando para a caneca de café ainda quente. O cheiro me trouxe de volta tantas memórias que doeram todas de uma vez. Mas diferente da primeira vez, eu não chorei. Só fiquei em silêncio, aceitando o que no fundo já sabia desde o início. Alguns amores voltam não para recomeçar, mas para se despedir direito. Faziam quase 2 anos desde aquela última conversa. 2 primaveras, 2 outonos, muitas madrugadas em que ainda acordei com o nome dela na garganta. A vida tinha voltado a andar, mesmo que mancando. Eu já não procurava o rosto dela nas multidões,
E pela primeira vez, o som de uma risada parecida com a dela não me fazia virar o rosto como um reflexo. Eu estava em paz. Ou pelo menos era o que eu achava. Naquela tarde de domingo, o sol parecia preguiçoso. Eu tinha saído para caminhar, coisa que comecei a fazer depois que o médico disse que meu coração andava acelerando demais. Por ansiedade, ele disse. O parque estava cheio de famílias, crianças correndo com sorvetes derretendo nas mãos, e aquele cheiro de pipoca doce no ar. Eu coloquei os fones e deixei a playlist tocar aleatoriamente. E foi justamente aí, quando tocou Holocene, que a Vinto Clara, sentada no mesmo banco onde costumávamos dividir um café aos sábados, com o mesmo gesto de prender o cabelo atrás da orelha, olhando o lago como se o tempo tivesse parado ali. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça entender. O coração disparou, as mãos suaram, e por um instante voltei a ser aquele cara de 20 e poucos anos que acreditava que ela era o centro de tudo. Fiquei parado, talvez por segundos, talvez por minutos. Até que ela virou o rosto e me viu, e sorriu. Um sorriso tímido, cansado, mas real. O tipo de sorriso que mistura alívio com incerteza. Oi? Ela disse quando eu finalmente me aproximei. Dei oi. Respondi, sem saber o que fazer com as mãos. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que se conhecem demais, mas não sabem mais por onde começar. Ela respirou fundo. Achei que você nunca mais fosse querer me ver. Eu também achei. Falei, e percebi que minha voz tremia. Mas olha só, o tempo é teimoso, sentamos. O vento balançava as árvores e algumas folhas caíam sobre o banco pousando no meio das nossas pernas como pequenas memórias. Falamos sobre coisas pequenas, o trabalho dela, o meu novo apartamento, as viagens que nunca fizemos. E cada palavra parecia carregar o peso de algo que ficou inacabado. Ela me contou que tinha terminado o noivado meses antes. Disse que tentou seguir em frente, mas que em todos os lugares onde ia procurava algo que lembrasse de mim. Eu fiquei quieto, porque por mais que parte de mim quisesse ouvi-la dizer aquilo, outra parte já sabia o que vinha depois, que o amor que nos unia ainda existia, mas já não cabia mais no mesmo corpo, no mesmo tempo. Eu pensei muito em te procurar, ela confessou. Mas tinha medo. Medo de quê? Perguntei. De você ter seguido, de eu estragar o que você construiu depois. Eu sorri sem força. Eu segui, mas acho que a gente nunca segue completamente. Ela desviou o olhar com os olhos marejados. Você ainda me ama? Demorei para responder. Não porque não sabia, mas porque finalmente entendi. Amar não era o problema. O problema era o que o tempo fez com a gente. Moldou nossas dores, nossas prioridades, nossas versões. Ela não era mais a mesma. E sinceramente, eu também não. Eu amo o que a gente foi, disse devagar. E talvez sempre vá amar. Mas hoje, eu aprendi a me amar também. Ela respirou fundo, enxugando uma lágrima antes que caísse. Então, é isso? É isso. Mas dessa vez não com raiva, ela assentiu. Ficamos ali mais alguns minutos, olhando o lago, até que o sol começou a se esconder atrás das árvores. Nos levantamos ao mesmo tempo. Ela me abraçou. E naquele abraço, senti tudo o que fomos, e tudo o que não seríamos mais. Quando ela se afastou, me deu um último sorriso. Obrigada por ter me amado do jeito que soube. Obrigado por ter me ensinado a deixar ir. Ela virou e foi embora, e dessa vez eu não olhei para trás. O vento soprou mais forte, e pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Porque percebi que nem todo amor precisa durar para ser verdadeiro. Alguns vêm só para nos transformar, para nos mostrar quem somos e o que realmente merecemos. E eu merecia seguir. Hoje, quando lembro dela, não dói mais. Só sinto gratidão. Por ter vivido algo tão intenso, mesmo que imperfeito. Por ter aprendido que o amor não é sobre posse, é sobre presença e, às vezes, sobre saber sair de cena com o coração em paz. Se você já amou alguém que voltou quando já era tarde demais, saiba que não foi em vão. Tudo tem um propósito, até os reencontros que não terminam juntos. Se essa história te tocou, deixa o like, segue o canal e comenta o que você faria nessa situação.